Rodrigo Garro foi indiciado por homicídio culposo. O vídeo de hoje do canal do Nicola te explica as implicações e conta também e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te contar agora o que respondeu o advogado de Rodrigo Garro depois da decisão da Justiça de indiciar o meio-atacante do Corinthians por homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. O Garro foi indiciado no artigo 84 do Código Penal argentino, que trata de condução imprudente e negligência de veículo automotor. Importante dizer que ele foi liberado, pode viajar ao Brasil, e isso acontece na noite dessa segunda-feira. Ele já saiu de La Pampa, com destino a Buenos Aires, 800 quilômetros de distância, e pega um voo na noite dessa segunda-feira para desembarcar na terça e iniciar as atividades com a camisa alvinegro. O Corinthians até se colocou à disposição para adiar a representação do atleta. O Garro pediu para vir ao Brasil. Com a autorização da Justiça, endereço dele identificado, qualquer novidade assim que houver o julgamento, e ele vai precisar se apresentar às autoridades argentinas. Você deve ter lido ou ouvido que um acidente na madrugada de sábado envolvendo o Garro acabou resultando na morte de um motociclista de 30 anos de idade. Trata-se de Nicolas Chiaravaglio. Ele dirigia uma moto sem luz e sem capacete. O que pegou contra o Garro foi o fato de ele estar dirigindo com 0,54 grama de álcool por litro no sangue. Isso foi comprovado através de testes. Palavras do advogado, abre aspas, o Rodrigo Garro não toma álcool habitualmente, era seu aniversário, ele havia brindado em uma ou duas ocasiões, então ele foi para casa trocar de roupa. O Garro tentou virar na rua e não conseguiu ver o motociclista. O que aconteceu foi um acidente imprevisto, e o Garro esteve à disposição da Justiça e da família do Nicolas durante todo o tempo. Ele não tentou fugir do lugar, fecha aspas. Vamos ver os desdobramentos dessa história, muita coisa para ser apurada, até para que a gente entenda quem de fato tem responsabilidade no caso. Salve Nicola, como é que vai ficar esses times que são patrocinados por casas de apostas que não foram regularizadas? Os casos mais graves hoje são da PixBet no Flamengo e da Esportes da Sorte, de Corinthians, Grêmio, Bahia e Atlético Paranaense, tá? Elas foram regularizadas, mas via Lotterge, a loteria do estado do Rio de Janeiro. E uma decisão no início desse ano do ministro do Superior Tribunal Federal indicou que somente casas aprovadas pelo governo federal e não pela Lotterge estão autorizadas a continuarem atuando no país. O problema é que não há data para um julgamento no STF, que está fechado por conta do recesso de fim de ano, e ninguém sabe ao certo. Qualquer pessoa que disser que sabe o que vai acontecer está mentindo, porque não dá para cravar o futuro. As demais casas regularizadas pagaram esse é um ponto importante. Por que algumas casas de apostas preferiram acordo via Lotterge em vez do governo federal? Porque o acordo é muito mais barato na Lotterge do que no governo federal. O governo federal cobrou de cada uma das casas 30 milhões de reais. Vai fechar minha live. O Matheus pegou o mouse aqui e... Bom, o governo federal cobrou das casas 30 milhões de reais. A Lotterge cobrava pelo acordo 5 milhões de reais. E diante desse cenário, ficou muito mais fácil e acessível para algumas casas. A pergunta que eu faço é, por que a Esportes da Sorte, que paga 103 milhões de reais ao Corinthians por ano, e se comprometeu ajudando com mais 2 milhões de reais por ano, por mês, no salário do Memphis Depay. E a PixBet, que é a dona do maior contrato de patrocínio no Brasil, ela paga 115 milhões de reais por ano ao Flamengo. Por que essas casas não fecharam acordo com o governo federal pagando 30 milhões de reais? Enfim, o Timão Boston. Nicola, o que você acha que vai? Você acha que vai haver impeachment do Augusto? Qual a sua avaliação da gestão dele até aqui? Timão, vamos lá. Pergunta ótima. Se você conversar com qualquer opositor no Corinthians, ele vai cravar para você que o Augusto já está fora, que assim que houver o procedimento interno lá, com a reunião, a convocação do Conselho Deliberativo, vai haver aprovação para o impeachment dele no Conselho Deliberativo. O passo seguinte é a aprovação dos sócios, e é aí que o Augusto pode acabar se salvando. A avaliação interna de que ele cometeu uma série de equívocos, deslizes, erros e até algumas coisinhas mais graves. Eu vou te dizer, Timão, que ele não fez nada muito diferente do que outros presidentes, tá?
Duílio também cometeu um monte de equívoco, um monte de deslize e um monte de coisa que a gente pode até suspeitar. A grande diferença é que agora ele tem uma oposição gigante contra ele, formada por André Sanches e companhia. Então, se não fosse o Augusto, mas sim o André Negão, candidato que era da situação, a cometer esses erros, não haveria barulho para o impeachment dele. Algumas coisas, alguns erros do Augusto são muito pesados. A situação da Vaidbet é um escândalo, Corinthians criou um fantasma, um laranja, para receber 25 milhões de reais. E o que a gente precisa, o que a justiça precisa é descobrir quem é que se beneficiaria desse laranja. Você fecha um acordo com a Vaidbet sem um intermediário. E aí depois você cria um intermediário para receber 25 milhões, esse dinheiro certamente seria devolvido para alguém do Corinthians. É isso que precisa ser descoberto, para que esses caras vão em cana. Outro erro gravíssimo, a situação do Matias Rojas. O Augusto havia prometido ao Matias que pagaria os salários atrasados e deixou claro a ele que, se não cumprisse o acordo, o Matias poderia ir à justiça para cobrar não só o que o Corinthians devia, mas todos os salários até o fim do contrato. Foi o que aconteceu, o Augusto não cumpriu com o acordo e agora o Corinthians está prestes a ver uma bomba de 40 milhões de reais explodir no colo da presidência, tá bom? A André, que é membro do canal do Nicola. Nicola, e o caso do Garro? Acha que ele terá condições para jogar como jogou em 2024? André, a pergunta é espetacular, muito boa e bem difícil. Eu vou trazer as informações técnicas, né? Ele foi indiciado na Argentina por homicídio culposo sem culpa de matar. Vocês sabem, ele se envolveu no acidente dirigindo uma Dodge Ram, acabou atingindo ou colidindo com uma moto. Um motociclista de 30 anos de idade morreu na hora. O motociclista estava sem capacete, trafegando com uma moto sem luzes ou com luzes apagadas. Já por sua vez, o Garro estava dirigindo com 0,54 grama por litro de álcool no sangue, num local, na Pampa, onde não é permitido a tolerância zero para álcool. Esse indiciamento por homicídio culposo permite a ele sair da Argentina. Ele já embarcou de La Pampa para Buenos Aires, distância de 800 quilômetros, e nessa segunda-feira ele embarca com destino ao Brasil. O Corinthians até permitiu que ele se ausentasse dos primeiros dias da pré-temporada. Ele preferiu vir para o Brasil para participar de toda a pré-temporada com o time. É difícil saber qual vai ser o impacto, né? Mas é uma coisa que certamente mexe, especialmente com a família da pessoa. Nicolas, enfim, não vou lembrar o sobrenome da pessoa que morreu. Vamos entender, para a gente ter uma posição é preciso entender o que aconteceu, quem é o culpado. Enfim, acho que se a gente falar muito, a gente vai se precipitar, né? Ó, o João Vitor Santos Monteiro, membro há 18 meses. Caraca, João, 1 ano e meio eu quase não te vi. Manda mensagem, aparece aí, para mandar mensagem pra gente conversar, tá bom? Olha, ele escrevendo assim: boa noite, Nicola, cheguei agora. Alguma novidade sobre o Corinthians? É verdade que tem proposta pelo Acosta? Samir Carvalho trouxe essa informação ao longo da semana, proposta de empréstimo com opção de compra, em moldes parecidos a do Thales Magno. O que eu sei é que o Ramon Dias adora o Acosta. Ele acha o Acosta, por exemplo, muito mais útil para o Corinthians do que o Paul Pogba. Mas ninguém no Corinthians quis confirmar essa proposta oficial, tá? Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando do Corinthians. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando a sua opinião, deixa seu like também, super importante a sua participação. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de chegar e se inscrever no canal se não for inscrito, valeu? Um grande abraço no seu coração, um abraço muito apertado aí pra você. Voltaremos em breve. Até o próximo vídeo da tarde. Tchau.